Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então estamos no segundo domingo do Advento, já ia falar tempo comum. Estamos no segundo domingo do Advento e então acende-se a segunda vela. E a cada vela que se acende, a chama, ela ganha mais intensidade. Não só a intensidade de chama, mas percebe-se que ganha-se mais, se fica mais quente, porque tem duas chamas acesas, então o calor emitido pelas chamas é mais forte. Então isso mostra que está se intensificando. E o que está se intensificando? Se nós estamos no tempo do Advento, que é um tempo de preparação para o encontro com o Senhor, que é um tempo de preparação para estar com Ele, então isso significa também que deve intensificar-se a preparação para estar com o Senhor. E aí a liturgia, ela vai toda ser direcionada nesse sentido e nessa forma, para nos ajudar a preparar-nos para o encontro com o Senhor. Como nós víamos na semana passada, um vai ser deixado, o outro vai ser levado. Hoje ele já vai usar a metáfora da pá, né? A pá ou a eira, né? A pá que já está pronta. Então essa pá que está pronta, ela serve para quê? A pá, ela vai ser enfiada naquele monte, né? Naquele monte que está, onde está misturado o trigo com a palha. E aí como se separa? Você mete a pá e joga para cima. A própria ação do vento e a leveza da palha, porque a palha ela é leve, então ela não tem consistência, ela não tem peso. Outro dia desse o Senhor trazia na primeira leitura, que era da profecia de Daniel, acho que semana passada ou retrasada, que dizia na profecia de Daniel que você foi pesado na balança e encontrado com pouco peso, né? Então, por isso ia ser tirado o reinado, porque foi pesado na balança e encontrado com pouco peso. Então, a palha, por ser mais leve, quando se joga para cima, ela se dispersa, ela se espalha. E o trigo, como é mais pesado, ele sobe e desce e cai no mesmo lugar. Então, essa também, a metáfora da pá, também é uma metáfora para ensinar que o Senhor ele vai vir para, de alguma forma, selecionar. Só que a seleção do Senhor, isso é importante a gente entender. A seleção do Senhor, ela não é baseado em preceitos dele. Porque os preceitos dele, ele já deu pra gente. Ele já orientou. No momento de julgar, ele vai julgar pela nossa conduta, pelo que trazemos, pelo que somos, pela consistência que temos. Se temos consistência de palha, ou seja, não buscamos a Deus, não temos uma vida de oração consistente, não vivemos de maneira consistente os sacramentos, não buscamos a missa, não nos aproximamos do Senhor, não nos confessamos, nós estamos leves, ou seja, vamos ser dispersados. Agora, se temos consistência de vida cristã, aí nós vamos ter peso, e aí o Senhor ele vai nos separar e vai nos levar. Então isso é muito importante, que o julgamento do Senhor é de acordo com a minha vida, é de acordo com aquilo que eu apresento e como aquilo que eu estou correspondendo a Ele. Não é Ele que vai vir e vai julgar com preceitos humanos, quando eu julgo alguém. As leituras também vão falar disso, né? Sobre esse julgamento. Mas é diferente de quando eu vejo alguém e julgo a pessoa. Porque quando eu julgo a pessoa, eu julgo segundo os meus parâmetros. Mas o Senhor ele vai julgar segundo aquilo que estamos fazendo, a maneira que estamos correspondendo ao seu chamado e à vida dele. E aí, como nós podemos nos preparar, então, para esse encontro com o Senhor? A primeira leitura vai dizer para nós que sobre essa rama do tronco de Jessé. Então, ou seja, vai sair uma rama do tronco de Jessé, e dessa rama vai ter muitos frutos, e vai ser cheia do espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, fortaleza, ciência e temor de Deus. Então, ou seja, uma forma de eu me preparar para o encontro com o Senhor é que eu seja um fruto cheio do Espírito. Quanto mais intimidade com o Espírito Santo eu tiver, quanto mais proximidade com o Espírito Santo eu tiver,
E aí você pode pensar, como que eu vou ter intimidade e ser próximo do Espírito Santo? Bem, a gente precisa recordar que todos nós, desde o batismo, recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo, ele permanece em nós como que adormecido. Imagina, isso talvez já deve ter acontecido com você. Quando você, às vezes, está em casa e aí você vai abrir a geladeira, o congelador, e aí você vê um pacote de alguma coisa no congelador que não dá para identificar o que é e tá lá. E aí você acha, é um frango. Aí você vai descongelar e quando você vê, na verdade, é peixe. Porque é carne branca, né? Então se parece. Então você vai ver e é um peixe. E você nem lembrava que tinha peixe no congelador. Então, isso também é. Às vezes nós temos coisas dentro de nós temos o Espírito Santo dentro de nós temos Deus habitando em nós, mas não tomamos consciência disso e não permitimos com que ele haja em nós. Porque o Espírito Santo ele está em nós, mas ele só vai agir quando nós permitimos. Então, ou seja, a primeira coisa para o Espírito Santo agir em nós é lutarmos contra o pecado. Segunda coisa para o Espírito Santo agir é eu permitir. Espírito Santo, age em mim. É eu como que invocar ele. Sabe quando a gente vai, às vezes, dizendo um monte de besteira e aí a gente vai se sentindo pesado porque tá cheio de... Quando a gente vive num ambiente que não é bom, que não é saudável, a gente sente que é tudo muito pesado. É assim. Porque eu estou falando coisas pesadas e estou num ambiente pesado. Agora, quando eu começo a invocar o Espírito e viver uma vida pelo Espírito, as coisas começam a tomar um outro rumo na minha vida. Então eu preciso, em primeiro lugar, lutar contra o pecado. Em segundo lugar, invocar, clamar, suplicar esse Espírito que está em mim. E aí, seguir o que ele me manda de fazer. Porque o Espírito Santo, ele também é Espírito, como diz aqui, de discernimento, de conselho. Então ele vai orientar a minha vida. O Espírito Santo não vai fazer por mim, mas ele vai orientar a minha vida. E aí que entra a parte difícil, porque quando ele começa a orientar, aí a gente fica com dúvida se é Deus que está falando, a gente fica com medo de fazer, a gente começa a criar um monte de coisa. Então a gente precisa, em primeiro lugar, lutar contra o pecado, invocar esse Espírito que vive em nós, e em terceiro, escutar o que ele diz e cumprir. Se o Espírito está suscitando algo, sim, eu vou fazer. Porque a vontade de Deus se manifesta pelo Espírito em nós. E essa vontade de Deus, como a gente já sabe, é sempre boa, perfeita e agradável. Também, na primeira leitura, vai dizer que nós não podemos julgar só pelas aparências. Lembra que eu falei do julgamento? Então, nosso Senhor não vai julgar a gente pelas aparências e eu também não posso julgar o outro pela aparência. Às vezes eu vejo uma pessoa e já começo a taxar que a pessoa é chata, que a pessoa é inconveniente. Às vezes eu só tive uma experiência com a pessoa. E a gente também precisa perceber e entender que todos nós temos limitações, todos nós temos fraquezas, todos nós temos deficiências, todos nós temos um par de coisas que não são boas dentro de nós. E existem pessoas que às vezes deixam transparecer isso com mais facilidade. Mas isso também, muitas vezes, minha mãe sempre dizia, às vezes quando a gente saía para andar em Madureira, a minha mãe falava assim, lá tua tia que não tem amigo. Porque uma pessoa que não tem amigo, não tem quem oriente, não tem quem aconselhe, não tem quem diga, isso tá feio, isso não tá bom. E aí, quando a gente julga a pessoa, a gente também tá perdendo a oportunidade de se aproximar dela e orientar. Às vezes a pessoa só precisa de alguém que diga, isso que você fez tá errado. Poxa, você pode mudar isso. Olha, você pode melhorar em tal ponto. Olha, eu penso que você pode crescer aqui e ali. Isso não é se meter na vida da pessoa. É cristianamente ajudar o outro a crescer. Cristianamente ajudar o outro a progredir e a melhorar. Então a gente precisa vencer os pré-julgamentos, porque de fato existem pessoas chatas, inconvenientes e tantas coisas. Mas eu preciso também tomar coragem de me aproximar para tentar ajudar de alguma maneira aquela pessoa naquilo que eu posso. O Evangelho vai falar que para estar preparado eu preciso me converter. O que é conversão? Converter é você reconhecer coisas que você faz que não são boas. Por exemplo, eu falo muito palavrão. O que é a minha conversão? Então eu vou lutar para falar menos palavrão. Se eu falo 10 palavrões todos os dias, meu processo de conversão é passar a falar 9, 8, 7, 6. Se eu julgo muito as pessoas, eu vou me esforçar para julgar menos. Vai acontecer dias em que eu vou julgar bastante? Vai. Mas eu preciso me esforçar para em alguns dias também julgar menos. E aí isso é um processo de conversão. Porque o processo de conversão, muitas vezes a gente acha que é uma coisa
instantânea. Não. Processo é uma coisa que leva tempo, que vai sendo aos poucos, que às vezes precisa ser ajustado. Por exemplo, alguém quando começa às vezes a tomar uma medicação, quando é muito forte, às vezes a medicação ela precisa ser ajustada porque às vezes os efeitos estão muito fortes. Por exemplo, a pessoa quando às vezes começa a tomar calmante, aí a pessoa dorme demais ou não faz o efeito que esperava, porque precisa ajustar às vezes a dosagem. A dosagem nunca vai ser a mesma para pessoas diferentes. Então, precisa ser ajustado conforme o organismo. Então também, para mim e para você, o processo de conversão, o que vale para um não vai valer para o outro, porque é o meu processo, é a minha caminhada, é a minha vida, é a minha maneira. Então assim, claro que eu preciso me converter, eu preciso mudar, mas eu preciso mudar respeitando também os meus limites, respeitando. Se eu preciso, por exemplo, como tantas e tantas pessoas que não vivem a castidade corretamente, né? Porque usam métodos contraceptivos, os jovens que têm uma vida sexual desregrada, porque o mundo está pregando isso para eles. Como é que um jovem que vive uma vida sexual desregrada, aí, por exemplo, um jovem que vive uma vida sexual desregrada e começou a caminhar na igreja e quer começar a viver a castidade, ele vai cair? Vai. Ele vai ser super tentado? Vai. Mas é luta, é sacrifício, é dificuldade. E é assim que a gente precisa fazer, é assim que a gente precisa caminhar, tá? E também o Evangelho vai dizer que nós precisamos, como a árvore não produz, a árvore que não produz bom fruto, ela vai ser cortada. Então, também a minha preparação é observar os frutos da minha vida. Se a minha vida está dando frutos, seja frutos de alcançar outras pessoas, mas também frutos em mim. Se eu estou começando a perceber as mudanças, se eu estou começando, por exemplo, às vezes uma pessoa se aproxima, nossa, você está mudando, você está diferente, nossa, você tá uma bênção, nossa, você falou uma coisa que tocou meu coração. Isso não é para vaidade, a gente tem que tomar cuidado, porque os frutos, eles podem às vezes vir como uma maçã do amor, sabe? A maçã do amor, ela é uma maçã com aquela calda de morango em volta, né? De, sei lá, groselha, sei lá o que é aquilo. E, às vezes, o fruto, ele vem com essa casca crocante de vaidade. Mas eu preciso tirar isso, por exemplo, eu não gosto de maçã do amor por causa da casca, desse troço. Mas você precisa tirar isso e ficar com o fruto em si. Porque o que é o fruto? É a maçã, não a casca bonita e brilhosa que está em volta. Porque isso muitas vezes é vaidade. Às vezes eu estou buscando frutos por vaidade, mas eu não busco frutos por vaidade. Os frutos, eles aparecem naturalmente. Os frutos, eles vão acontecendo. Os frutos, eles vão se apresentando. Eu tenho vivido aqui uma máxima de que, já falei isso aqui, de que a verdade sempre se impõe. Porque, às vezes, a gente vai ser injustiçado, caluniado e vai passar por muitas coisas, mas a verdade sempre vai se impor. Então, a gente não precisa de frutos brilhosos. A gente precisa de frutos. Porque o brilho dos frutos pode levar para a vaidade. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Mas esses então são, segundo a liturgia desse final de semana, aqueles que são a maneira que nós podemos nos preparar. Evitar a vaidade, nos converter, não julgar os outros pela aparência, mas tentar ajudar e também deixar o Espírito Santo agir em nós. Fazendo esse caminho, exercitando isso essa semana, a gente vai estar num bom caminho de preparação para essa segunda semana do Advento. Então vamos pedir ao Senhor para que essa segunda semana do Advento seja uma bênção para nós. Nós te pedimos, Senhor, que nessa segunda semana do Advento o Teu Espírito tenha mais espaço na nossa vida. Se você quiser, você pode até repetir aí: Espírito Santo, eu te dou livre acesso, eu te dou liberdade para agir em mim. Espírito Santo, eu te dou liberdade para agir na minha vida. Espírito Santo, eu te permito ser o Deus da minha vida. Espírito Santo, eu permito que tu possas brotar, que tu possas trazer frutos para a minha vida. Espírito Santo, eu te peço, Espírito Santo, age em mim. Age em nós, Espírito Santo. Enche-nos com esse amor de Deus maravilhoso e com as graças e as glórias que o Senhor traz para cada um de nós. Venha, Espírito Santo. Em pessoas que se acham tão pequenas e não merecedoras. Enche-as com o teu Espírito Santo, transborda, realiza uma grande efusão nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite, na hora que essa pessoa está ouvindo e assistindo esse vídeo. Faz uma grande efusão de Ti, Espírito Santo, nos corações.
Transborda de nós, Espírito Santo. Nós queremos, Espírito Santo, uma grande efusão, um grande transbordar de Ti, com frutos não de vaidade, mas com frutos verdadeiros. Espírito Santo, mostra-nos onde nós precisamos nos converter. Espírito Santo, mostra-nos onde nós precisamos crescer e melhorar. Espírito Santo, mostra-nos onde devemos e precisamos avançar. Gera frutos em nós, Espírito Santo. Gera frutos em nós. Espírito Santo, não fique adormecido no meu coração e na minha vida, mas seja ativo e atuante em mim, Espírito Santo. Seja ativo e atuante na minha vida. Eu te permito, Espírito Santo. Eu te dou liberdade, livre acesso. Age em mim, Espírito Santo. Age em mim, Espírito Santo de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.